É o Diego Amorim chegando para conversar aqui com a gente. Bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, a Ana, todos os nossos ouvintes. Diego, ontem a gente noticiou aqui que está marcado já um dos julgamentos, né? Uma das ações que estão correndo na Justiça Eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está marcado para começar no próximo dia 22. O que você ouviu por aí sobre esse julgamento? Vamos lá, Mauro. Essa ação ela foi apresentada pelo PDT, partido do Ciro Gomes, e ela trata aí de pelo menos 3 linhas de investigação que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ataques ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022, o vazamento de dados sigilosos do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, além daquela chamada minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, o Anderson Torres. Se for condenado pelo TSE, o Jair Bolsonaro poderá ficar inelegível, ou seja, não poderá disputar as eleições durante um período de 8 anos. Eu ouvi 3 deputados, 2 da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, 1 da oposição, tentei ouvir 2, não consegui ontem essa equalização, mas a gente vai ouvir então o deputado inicialmente Joaquim Passarinho, do PL do Pará, com a opinião dele sobre esse assunto. Depois da opinião dos parlamentares, eu sigo com o meu comentário. Vamos ouvir o deputado Joaquim Passarinho. Olá, amigo. Primeiro, é estranho novamente o ministro Alexandre vir sempre com a coincidência do número 22, né? Da outra vez a multa do partido foi 22 milhões. Agora ele marca para o dia 22 o julgamento do presidente Bolsonaro. Independente disso, independente da marcação que o ministro tem com o presidente Bolsonaro, eu não acredito numa ilegitimidade, porque não vejo razão para isso. Não creio que o presidente tenha cometido nenhum ato para ficar inelegível. Porém, hoje em dia tudo é possível. Mas também acredito que talvez o presidente, numa possível ação dessa e de torná-lo elegível, pode torná-lo ainda mais forte numa eleição. Esse é o sentimento que nós temos. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, também gravou aqui exclusivamente para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM a sua opinião sobre esse julgamento do próximo dia 22. Vamos ouvi-lo. Não vejo razão para essa ação que tramita no TSE, movida pelo PDT contra Jair Bolsonaro e também contra o candidato a vice, Braga Neto, seja considerada procedente. Bolsonaro sempre se mostrou, na corrida eleitoral, muito comprometido com os ditames legais e os preceitos condicionais, de modo que a alegação de que, numa reunião com embaixadores estrangeiros, Bolsonaro teria feito o discurso desprezando o processo eleitoral brasileiro, não há prova material das acusações, com base em ilação, não dá para julgar, condenar com uma pena capital, que é o afastamento por 8 anos dos direitos políticos de Jair Bolsonaro e Braga Neto. Por isso, acredito que o TSE deve considerar improcedente esse pedido do PDT, absolvendo o Bolsonaro, porque realmente não deve nada, sempre, como eu disse, trabalhando e propugnando pela defesa da Constituição Federal Brasileira. A gente escuta agora também o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que tem uma opinião divergente da dos deputados Joaquim Passarinho e Sanderson. Vamos ouvir o deputado Ivan Valente. Dia 22 agora, o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro por crime cometido na presidência da República, quando ele convocou embaixadores de todos os países para dizer que as urnas brasileiras eram fraudadas e atacar o sistema eleitoral brasileiro, inclusive usando o Palácio do Planalto e a TV pública para divulgar. Isto é crime e ele deve ficar inelegível por decisão do TSE. Mas os crimes de Bolsonaro são vários. Crimes de responsabilidade contra a vida, depois da matança que nós assistimos aqui com o negacionismo de Bolsonaro na Covid, contra as vacinas e a favor da cloroquina, como vocês lembram. Crime contra o Estado Democrático de Direito, golpista,
queria fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e, mais do que isso, patrocinou várias atividades até chegarmos ao golpe de 8 de janeiro. Por isso, crimes contra o meio ambiente também, contra os direitos humanos. Bolsonaro não deve perder só a possibilidade de se eleger, ele tem que perder a sua liberdade, ele precisa ir para a cadeia. Tá aí a opinião do deputado Ivan Valente. Agora, diante dessas opiniões, Mauro, o nosso ouvinte se pergunta, mas e aí? Bolsonaro vai se tornar inelegível ou não vai no dia 22? Eu também peguei o telefone ontem e liguei para 2 presidentes de partido. Os 2 me disseram que, Diego, hoje o sentimento é de que o TSE, de fato, vai tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível. No próximo dia 22, pode ocorrer, Mauro, um pedido de vista de um dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que é aquele pedido de mais tempo para analisar o processo. E aí vem já o recesso parlamentar de julho aqui no Judiciário e a coisa ganharia um pouco mais de tempo aí para se decidir. Mas essa decisão pode de fato ser tomada já no dia 22 de junho. Lembrando que a cassação do Deltan Dallagnol foi uma decisão tomada em menos de 2 minutos pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora a gente está falando de um ex-presidente da República, vamos ver qual a atenção que o TSE vai dar a esse caso. Mauro, um dos presidentes de partido me disse o seguinte: Diego, não há razão de ser tudo o que está acontecendo se o Bolsonaro não ficar inelegível. E aqui ele não fez juízo de valor, ele fez uma análise do cenário. Olha, todos os movimentos até aqui, do Judiciário, do ministro Alexandre de Moraes, dão a entender de que Bolsonaro se tornará inelegível. Esses são os movimentos que se percebe aqui, tudo caminha para isso. Agora, tudo pode acontecer, por óbvio, não estou aqui carimbando que ele vai ser inelegível, mas hoje o sentimento em Brasília é de que, de fato, Jair Bolsonaro caminha para a inegibilidade. E aí um outro presidente de partido, Mauro, me disse o seguinte: o dia seguinte a esse dia 22 vai ser o dia decisivo para o futuro político de Jair Bolsonaro. Na opinião desse presidente de partido, desse segundo que eu ouvi, ele me disse: acho que as pessoas não vão para a rua, vão xingar na internet, mas vão virar a página e aí será o início do fim de Jair Bolsonaro. Lembrando que o Jair Bolsonaro, ele não tem hoje toda a unidade da centro, chamada centro-direita, né, Mauro? Tem muita gente ali que acha que o Bolsonaro não está junto com eles. Então agora tem muita gente torcendo até dentro do campo da centro-direita para que de fato Jair Bolsonaro se torne inelegível, para que outro nome surja dentro dessa força política que ela é incontestável, ela existe no Brasil. As eleições do ano passado, as eleições mais apertadas da história mostraram isso. E aí, para finalizar, quem são os nomes? Se Jair Bolsonaro se tornar inelegível, quem vai ser o nome da centro-direita, da extrema-direita, enfim, nas eleições presidenciais próximas? O Moro ontem jogou uns nomes aqui na entrevista, né? Na entrevista que ele deu aqui pra gente, né, Diego? Bem lembrado, Mauro. O Moro citou o nome do Tarcísio, citou o nome do Zema, citou o nome do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, né, que é do PSD, partido do Kassab. O Tarcísio, pelo que eu apurei, e outras pessoas também estão apurando isso, não estou trazendo aqui uma notícia exclusiva, mas o Tarcísio tem a pretensão e está sendo motivado pelas pessoas mais próximas a continuar no governo de São Paulo e a buscar a reeleição. Então, o caminho do Tarcísio 8 anos de São Paulo, se ele for reeleito governador. Esse é o caminho que está se desenhando para o Tarcísio, para ele se cacifar, ganhar mais força política. Até porque uma pessoa próxima ao Tarcísio me disse o seguinte: Diego, hoje em dia ser governador é muito melhor, mesmo de São Paulo, que dá muito trabalho, é o maior estado do país, mais importante, mesmo assim ser governador está muito melhor do que ser presidente, Mauro. Ser presidente não está fácil, não. Então, qual é o outro nome que surge naturalmente? É o do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, hoje no Partido Novo. Ele está finalizando o seu 2º mandato. E um outro nome que eu escutei ontem é o de Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, ex-deputada, hoje senadora,
pelo Mato Grosso do Sul. Ela que é senadora, então ela está iniciando um mandato de 8 anos, Mauro. Então aquela história, ela tem 8 anos pela frente. Se ela sai para se candidatar no meio do mandato, ela não tem nada a perder. Ela perde a eleição ou ganha a eleição, mas se perder, volta para o Senado. Então a situação da Tereza também é muito confortável e ela está se movimentando nos bastidores de Brasília para se colocar como uma candidata mulher, uma candidata moderada, ponderada, técnica, conhecedora do agronegócio, que é a força da nossa economia, uma das principais forças, talvez a principal. Então esses são os nomes colocados até aqui, Mauro. Maravilha, muitos desses nomes às vezes são lançados aqui nem eleição para Papa, né? Tem muito candidato que é queimado no meio do caminho, né? Começa ali, né, a eleição, um monte de favoritos, não sei o que e tal, e ele sai de lá cardeal do mesmo jeito que entrou. Mas é isso aí. Tá cedo ainda pra gente falar disso, mas a política não deixa vácuo, né? O poder não deixa vácuo, então as pessoas vão se movimentando. Se o Jair Bolsonaro ficar inelegível, vai ter muita movimentação nesse sentido, sim.